Fala pessoal, tudo bem? A gente está aqui no Aspen Mountain em Gramado para mostrar para vocês a Casa K, que é uma casa que tem um orgulho gigantesco. É um processo que a gente já está aqui bem no final da obra e é uma obra muito legal por vários motivos, pela característica do projeto, onde a gente tem uma mescla muito grande de materiais que são características da Maersk Arquitetura, como a estrutura metálica, o concreto aparente, a pedra, os ripados e um conceito de um terreno de duas entradas. Então a gente tem a entrada principal da casa aqui e ela tem a segunda rua, o que meio que transforma essa casa numa casa com duas fachadas. E a fachada frontal que a gente está vendo aqui já é linda de morrer, e a de trás ainda mais bonita por uma característica do projeto com as vigas metálicas. A gente vai fazer um tour super legal, detalhado com vocês aqui, vai mostrar para vocês um pouquinho dessa casa sensacional. Quem nos acompanha na Maersk Arquitetura sabe que uma das características dos projetos é a nossa questão estrutural, que faz parte muito do conceito geral da casa. Aqui, uma escolha que eu fiz foi de colocar esse pilar bem recuado da borda. Então a gente, apesar de ser uma área de garagem, a gente tem como característica forte da arquitetura da casa um grande balanço lateral aqui, que faz com que a casa esteja flutuando sobre esse jardim. E isso vai se misturando com outras características desse projeto. A gente tem aqui muito claro a união da pedra com a madeira, o aço e o concreto. Isso tudo num contexto muito legal. E são muitos elementos que vão se encaixando e vão transformando essa casa numa grande aula de arquitetura, digamos assim, em termos de uso de materiais, né? Então a gente tem aqui super marcado toda a parte dos acessos, né? Que tem uma parte que mescla um hall de entrada da garagem e mais uma parte de serviço, academia e outras questões do uso da casa. Mas a gente tem muito claro aqui, né? O detalhe muito bem cuidado da execução também aqui das pedras, dos ripados, do próprio concreto aparente. Esse detalhe de forro de madeira que faz um paralelo, né? Um inverso ao deck da área social que está em cima. Então a gente tem essas características de materialidade muito claras aqui e que vão realmente transformando esse projeto em um projeto cheio de detalhes e muito interessante mesmo em todos os aspectos. Como eu comentei anteriormente, essa casa é uma casa com duas frentes, a gente tem duas ruas. Então aqui a gente conseguiu trabalhar o projeto de uma forma diferente, onde a gente tem duas fachadas, né? E aqui, apesar de ser a fachada de trás e ela ter o destaque da vista, que a gente vai mostrar para vocês depois, ela ainda ganhou uma característica por ser uma casa que a gente conseguiu marcar muita horizontalidade através das vigas metálicas. A gente tem um balanço aqui na viga metálica muito grande, que dá essa leveza, apesar de ser uma viga super forte, uma volumetria super marcante. Ela, por não ter apoios, ela acaba se tornando um frame, né, para casa. Quando eu estava buscando a ideia de enxergar essa casa, esse visual, uma característica que eu achei muito interessante foi que eu acabei colocando aquele cubo de concreto saindo em relação ao restante da casa. Então, através da união das vigas metálicas, a gente consegue criar essa espécie de frame, de quadro, para a volumetria da casa, que seria a suíte master e que está gerando uma varanda também para o nosso social. Então essa casa ela é cheia de detalhes, as araucárias, o jardim, a estrutura, toda a materialidade. Ela é uma casa que tem muitos elementos e realmente é um projeto que gera um orgulho muito grande aqui. Falando um pouco dessa área que é extremamente importante para o projeto, que é a nossa grande varanda de piscina. Aqui eu tive uma característica de criação que foi criar um espelho d'água em toda a borda e depois isso aqui acabar virando uma piscina, para que a gente não precisasse realmente de um guarda-corpo aqui, né? Porque a gente tem uma vista maravilhosa do vale aqui e a ideia de não ter esses elementos como guarda-corpo ajudam muito nessa visão limpa que a gente tem do vale de maneira geral, né? E aí aqui aparece muito forte a característica geral do projeto, né? Essas vigas metálicas aqui passando em balanço. Eu de cabeça não me lembro, mas se não me engano são 14 metros aqui na nossa ponta, criando esse frame que serve lá de baixo como uma visual da casa, mas também serve como quadro aqui para nossa vista. E os detalhes que eu tinha comentado, né, dessa caixa de concreto apoiada em cima das vigas metálicas, fazendo uma pequena varanda, uma proteção para a esquadria aqui numa parte super importante do projeto e trazendo toda a parte externa da casa para dentro e vice-versa. Então a gente tem o social logo aqui atrás, que vai estar super integrado com essa área externa e logicamente com essa vista maravilhosa. Aqui estamos no coração da casa, na nossa área social, e aqui tem uma característica que é muito forte da minha arquitetura, que é da gente ter essa linearidade nos ambientes sociais. Então aqui a gente tem uma super sala bem larga,
com toda a parte de lareira, telão, tudo que é super legal para convivência da família no dia a dia. E logo atrás já temos a nossa mesa de jantar e no fundo, com um grande mobiliário, o nosso gourmet, que é uma característica muito forte do trabalho visual, que eu gosto muito dos interiores, né? Então aqui a gente tem a característica do concreto aparente, a gente tem esse rebaixo que está sendo feito agora, que tem todo o forro de madeira para dar esse aconchego aqui na casa. E com janelas para frente e para trás, a gente tem essa amplitude visual e de luz natural que é super importante para os projetos, né? Aqui essa esquadria toda, ela acaba abrindo aqui, se escondendo ao lado da churrasqueira e traz totalmente esse exterior para dentro da casa e obviamente a nossa vista espetacular lá, né? E a gente tem aqui então muito clara a questão da ilha, né, central, com a ideia de que em um momento de união de amigos ou até mesmo em família, mesmo que as pessoas estejam usando esse espaço em diferentes localidades, ele funciona como um grande espaço único e que agrega muito uso e agrega muito a união das pessoas que vão estar usando esse espaço aqui. Então, realmente é muito legal enxergar as coisas ficando prontas e cada característica e detalhe que foi pensado aqui. E também um elogio aos nossos queridos clientes que são muito envolvidos com a arquitetura e gostam realmente que as coisas fiquem perfeitas. Então a gente vê realmente que eles estão muito felizes com o processo todo e também curtindo cada momento aqui dentro do projeto. Uma característica interessante desse projeto é que a gente acabou jogando toda a suíte master para cima, então ficou com um quarto apenas no outro pavimento. E aqui a gente tem a junção do quarto da filha, de um quarto de hóspedes, né, de um segundo quarto e um espaço mais híbrido de escritório e no futuro talvez um outro quarto. E esse quarto aqui é uma característica muito legal, porque a nenê deles já está com uma idade um pouquinho crescendo agora, e esse quarto ele foi pensado com muito carinho pela gente e pelos pais também, para que a gente desse um ambiente muito diferenciado. Então a gente tem, além da parte funcional de armários, né, a gente criou essa espécie de cubo que vai ter um balanço aqui, que é uma característica que era um desejo que tivesse realmente um lugar muito legal e um espaço demarcado para poder ser um espaço de brincar, né? E já na parte do sono, da cama mesmo, a gente criou esse espaço que tem essas nuvens, digamos assim, num tomzinho de rosa muito agradável, e essa pintura realmente feita direto na parede tá sensacional e realmente mostra o cuidado que a gente estava comentando antes dos clientes com a casa e com o projeto de maneira geral, né? A gente vem aqui e realmente enxerga isso muito claro, de que todos os detalhes que a gente pensou juntos com eles, outros detalhes que eles trouxeram para o projeto também, são realmente muito gratificantes a gente enxergar isso ficando pronto e realmente numa qualidade muito, muito legal. Aqui a gente está no ambiente do escritório e aqui foi uma evolução ao longo do projeto. A gente tinha o forro de gesso, que é uma característica de alguns projetos da Maersk nas áreas mais funcionais da casa. E aqui a gente acabou transformando esse forro até com uma ideia que veio em conjunto com o cliente para a gente buscar um revestimento que tivesse a qualidade do concreto aparente, e esse realmente tem, e a gente pudesse então não ter o gesso e voltar com o minimalismo do concreto aparente. Então aqui, com uma característica muito forte da minha arquitetura, a gente tem os detalhes de portas, né, painéis indo até o teto, a junção aqui da madeira natural com os detalhes em concreto aparente, com questão de ser um forro funcional, mas com a estética do concreto aparente, a gente conseguiu realmente encaixar toda a parte de ar-condicionados tecnicamente muito bem resolvidos, o que ajuda muito no uso, né, no dia a dia da casa. E todo o detalhe de acabamento da marcenaria, né, aqui a gente vai ter a porta para o banheiro, então um vão inteiro. E outra grande característica dos trabalhos que a gente faz é que os banheiros sejam super neutros, minimalistas, que a gente tenha banheiros duradouros em relação à estética e que daqui a muitos anos eles continuam com essa característica de elegância que é muito importante. Uma questão legal desses ambientes, que é legal da gente mostrar nas casas de maneira geral, mas aqui fica muito claro, é que quando a gente projeta uma casa como essa, a gente tem um conceito único, né? Tanto exterior e traz alguns elementos para dentro da casa. Apesar da gente trabalhar com uma tonalidade neutra, com os ambientes todos trabalhando com a mesma chapa de madeira, com coisas que são repetidas, digamos assim, a gente tem essa característica de cada um dos ambientes a gente trabalhar com algum detalhe que agrega alguma surpresa ou algum valor, né? Então aqui a gente trabalhou com os painéis com uma diagramação completamente diferente do nosso escritório, apesar de estarem próximos, com características semelhantes, mas que cada pessoa que usa esse espaço
se sente num espaço único, apesar de fazer parte de um contexto muito maior. E através desses detalhes de painel, de pequenas coisas que a gente vai agregando no projeto, a gente vai conseguindo fazer características muito claras do projeto, né? Que é as portas totalmente escondidas nos painéis, então a gente tem a marcação dos frisos e já traz esse friso como uma forma de pegador, de puxador para as portas, e aí a gente consegue acessar banheiros, por exemplo, de forma... Uma característica muito legal, que foi uma ideia que eu trouxe e a gente discutiu muito com os clientes, era que o andar do casal fosse realmente super exclusivo e com uma característica de privacidade e de vista, né, muito importante. Então a ideia aqui de chegar nesse hall da suíte master, onde a gente tem o acesso feminino e masculino, são dois closets praticamente iguais, apenas com alguns ajustes de característica pelo uso, né, do próprio espaço. Mas a gente chega neste ambiente que seria o nosso hall de entrada aqui e já através do closet individualizado, a gente já tem a primeira parte da suíte master aqui, que é dividida em várias partes. Então aqui a gente tem esse closet também super aberto, com os detalhes do concreto aparente na cobertura, a nossa marcenaria, a parte de metal completando o desenho e dando essa alusão até à própria arquitetura da casa. Vários detalhes depois de LED e pequenos detalhes que vão agregando muito valor para o projeto. E aí a gente segue através do closet, cada um pelo seu, e chega na principal parte da suíte master, que, modéstia à parte, está lindíssima. A gente criou aqui um mosaico, né, dentro da própria chapa de madeira, com os veios acompanhando cada uma dessas chapas. Isso acontece tanto no forro quanto aqui na parede da cabeceira, onde vai estar a cama. E aqui no outro lado a gente tem então uma lareira ecológica que vai completar esse espaço, que é um espaço extremamente importante para casa, com a fachada frontal, a vista da frente da casa. E obviamente que não poderia faltar a vista do vale aqui, fazendo toda essa grande finalização de um espaço extremamente clean, elegante e muito aconchegante, que era o desejo tanto de nós como arquitetos como para os clientes, que realmente esse espaço fosse muito especial. E ainda na sequência da terceira parte, digamos assim, da nossa suíte, a gente tem mais a característica de 2 banheiros. Então o closet de lá tem o seu banheiro, o closet daqui a gente tem esse banheiro. E esse banheiro, eles são um banheiro duplo com 2 pias, 2 vasos, tudo separado, mas se encontram no centro um grande cubo de pedra, que vai ser a cereja do bolo, digamos assim, que vai realmente dividir os espaços e a privacidade, mas vai também unir de certa forma quando for o momento mais do banho. A gente vê também o cuidado na execução de tudo aqui, né, de todas as partes de estrutura, que agora vão receber um peso muito grande com a própria pedra, e todos os detalhes de marcenaria que estão realmente muito bonitos. Aqui a característica legal desse banheiro é que através de um lado a gente vai ter aqui então a pia, toda a parte de uso individualizado de vaso e pia. No centro a gente tem um grande cubo de pedra que ele pode ser aberto ou fechado. Então, tendo essa questão de separar o banheiro em 2 banheiros e gerando essa privacidade, ou também unir os banheiros, né? Quando ele estiver aberto, esse banheiro vai funcionar como um espaço único, com o coração dele acontecendo nesse grande cubo de pedra. A gente já consegue aqui enxergar toda a característica de instalações de ar-condicionado, coisas que a gente se preocupou em esconder dentro do mobiliário para que não ficasse nenhuma máquina aparente. A gente vai mostrar uns detalhezinhos disso para vocês. E agora, com esse revestimento todo detalhado de pedra, a gente vai ainda ter um salto na qualidade estética e funcional aqui desse espaço muito bacana.